Hoje eu quero falar com você sobre, o título está aqui em cima, né? Apetites enganosos. A Bíblia usa a expressão concupiscência, é uma palavra que a gente não usa muito. A palavra concupiscência que Jesus usa, ela significa isso, um apetite, uma vontade, um desejo muito grande. Nós temos algumas coisas assim na nossa vida. Em alguns momentos são simplesmente pela personalidade que nós desenvolvemos. Deixa eu tentar explicar isso para você. Eu estava procurando uma palavra e é difícil demais encontrar uma palavra para realmente revelar esse apetite. Aí essa semana eu ouvi alguém falando isso e eu falei, cara, eu acho que é essa palavra que eu estava procurando. Mas ela é muito pouco usada e talvez você ache que eu vou usar até inadequadamente. Mas talvez seja uma boa palavra. Quando você quer muito alguma coisa que mexe com você, que mexe com o seu interior de tanto que você quer aquilo. Por exemplo, algumas pessoas aqui hoje, antes de dormir, vão sentir isso em relação a um doce. Um chocolate, um biscoito. Não tem esse momento antes de dormir? Eu de vez em quando, eu não tenho nunca isso, graças a Deus, mas a minha esposa, de vez em quando, ela fala, André, você tem que parar em algum lugar de estar no carro e comprar alguma coisa para mim, um chocolate, alguma coisa, porque existe uma expressão que chama fissura. Seria uma boa palavra? Você está fissurado. Não sei se é a melhor palavra, mas em inglês tem tem um verbo que parece que tem mais a ver com isso. Mas em português eu fiquei procurando, talvez seja isso, fissurado. Eu não consigo pensar em outra coisa enquanto eu não resolver isso. Outras pessoas vão ter em outras situações. Muito tem a ver com comida, né? Tem gente que não consegue ficar sem doce, não consegue ficar sem salgado, não consegue ficar sem Coca-Cola. Tem gente que é dependente químico de Coca-Cola mesmo, né? E deve ter esse tipo de coisa, porque você conhece gente que se não tomar aquele refrigerante naquele horário, começa a tremer daqui a pouco. E outras coisas. Se você procurar na sua vida, talvez você tenha alguma coisa assim. Uma fissura, um apetite. Mas não é exatamente desse. Esses também têm talvez uma correção para ser feita. Mas eu estou falando de enganosos, apetites enganosos, promessas. Esses desejos, eles prometem algo a gente e eles não cumprem. Existem desejos, existem vontades que você tem, que algo dentro de você diz, depois que eu fizer isso, depois que eu tomar essa decisão, depois que eu finalmente resolver isso daqui, eu vou me sentir perfeitamente bem, eu vou me sentir feliz, vai resolver o meu problema. E em geral não é muito bem assim. Ele não entrega aquilo que prometeu. Ele é enganoso. Nós temos isso na nossa vida. Coisas que nós queremos muito que aconteça, desejamos muito e nos entregamos aquilo e esperamos uma resposta que em geral não vem. E você vai ver que a Bíblia ela não esconde isso de nós. Existem vários episódios onde Deus claramente ele expõe essa questão na vida de pessoas e muitas vezes Deus orienta, Deus avisa e muitas vezes as pessoas simplesmente caem naquilo. Elas estão sendo enganadas por algo que elas querem muito. Todo mundo aqui tem algo que você quer muito. A Bíblia fala que se você se agradar do Senhor, Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. E muitas vezes nós confundimos desejos do coração com desejos da nossa carne, da nossa natureza humana. Nós temos desejos. Alguns deles são bons, outros não são, outros são péssimos, outros não fazem mal a ninguém, mas ainda assim não deveria ter lugar na nossa vida. E eu queria mencionar para você um episódio que acontece numa das famílias mais famosas de toda a história. No livro de Gênesis conta a história de um homem chamado Abraão, que é conhecido tanto no cristianismo, quanto no judaísmo, quanto no islamismo. Ele é um dos caras mais famosos do mundo inteiro. E tem uma razão para isso. No momento que Deus fala com Abraão pela primeira vez, chama ele fala, olha Abraão, em você todas as famílias da terra serão abençoadas e eu farei o seu nome conhecido. Deus falou para Abraão que ele ia ficar famoso, né? E Deus já tinha dito, é impossível estar na sua posição e não ser amplamente conhecido. E Abraão realmente é um dos nomes mais conhecidos no planeta. As três maiores, ou mais importantes religiões de toda a história tem Abraão lá no iniciozinho, numa promessa que Deus faz a ele. E você vai encontrar poucos lugares no mundo onde as pessoas não conhecem esse homem. Por que ele é tão conhecido? Porque ele faz uma aliança com Deus. Porque ele tem um encontro real com Deus. E ele acredita em Deus e confia em Deus apesar de qualquer coisa.
e ele tem um filho. É estranho porque ele tem um filho já com 100 anos de idade, a sua esposa também bem idosa, e se ela fosse jovem, ela não conseguia ter filhos, ela era estéril, ela tinha um problema para engravidar, mas ainda assim um milagre acontece. Quantos creem que Deus faz esses milagres? Diga-me. E essa mulher idosa tem um filho, Isaac. E mais tarde Isaac também cresce, amadurece, casa e tem os 2 netos de Abraão. E eu conto para você hoje um pedaço da história desses 2 rapazes, Jacó e Esaú. Especialmente hoje eu quero chamar a sua atenção para Esaú. E a responsabilidade que estava sobre ele, e principalmente as decisões, as escolhas que ele toma. Porque nós tomamos decisões e fazemos escolhas semelhantes às de Esaú. E nós temos 1000 justificativas. Eu escolhi assim, eu sei que eu escolhi errado, mas afinal de contas eu estava sob pressão, eu estava enfraquecido, eu estava numa situação fragilizada, então, e eu tomei essa decisão. Você sabia que você pode justificar de qualquer jeito as escolhas que você faz? Isso não muda o fato de que você as fez, e você vai ter que encarar as consequências dela. Então, em geral, não funciona muito tentar justificar uma escolha errada. Por mais que seja justificável, não muda em nada. Quem está acordado aí, diga amém. Eu acho que eu não quero chamar a sua atenção hoje para as escolhas que você fez erradas, mas eu quero chamar muito a atenção sua e minha para as escolhas que nós temos na nossa frente, para as decisões que ainda estão à nossa frente. Então, se você quiser acompanhar comigo no telão, eu vou ler Gênesis capítulo 25, a partir do versículo 24. E diz assim, Gênesis 25, 24. Ao chegar a época de dar à luz, a esposa de Isaac, quem sabe qual era o nome da esposa de Isaac? Sara. Reprovados. Sara era a esposa de Abraão. Abraão teve um filho chamado Isaac e casou com Rebeca. Né? A minha filha chama Rebeca. Claro, a primeira Rebeca que a gente conhece na Bíblia, na história, é a Rebeca da Bíblia. Quando ela era bem pequena, eu contava frequentemente a história de Davi, que é o nome do meu filho. Que é uma história gloriosa, né? Vence um gigante, se torna rei, é um homem segundo o coração de Deus. E eu acho que ela bem pequenininha ficava um pouco frustrada e falava, pai, não tem uma Rebeca para você contar uma história? E eu lembrei que tinha, na Bíblia tem uma Rebeca, a gente contava também a história de Rebeca. Não tem muito glamour a história de Rebeca, assim como de Davi, mas com certeza tem alguns pontos ali muito interessantes. E Rebeca, ela se torna famosa porque ela se casa com Isaac e ela apresenta alguns valores, alguns princípios que são muito específicos, que toda mulher deveria observar e imitar. Mas nesse episódio especificamente, você vai ver que ela, assim como Isaac, revelam uma falha, revelam uma fraqueza. Ao chegar a época de dar à luz, estava já grávida, já próximo a nascer, confirmou-se que havia gêmeos. Não tinha ultrassom naquela época, ficou naquele último momento, eles descobriram, não tem só uma criança, aí tem 2 em seu ventre. E o primeiro a sair dos 2 era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por isso lhe deram o nome de ruivo, o seu corpo parecia um manto de pelos, por isso lhe deram o nome de Chewbacca. Não faz sentido? Eu acho que essa é uma experiência que nenhum pai queria ter. Seu filho está nascendo e você vê o que a Bíblia chama de um manto de pelos, né? Não sei, a gente se dirige ao nosso cachorro dessa maneira, um manto de pelos. Mas era uma criança que estava nascendo e por causa dessas características o nome dele é Esaú. Tem a ver com a coisa vermelha, né? O seu pelo ruivo, muito peludo, né? Eu não sei qual peludo era essa criança, mas a Bíblia faz questão de enfatizar que era bastante. E eles deram o nome de Esaú. E teve um outro que veio depois. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar. Gêmeos, né? O outro está saindo ali atrás. Dá uma impressão de que ele está querendo puxar o irmão para trás. Porque quem nascer primeiro vai se dar bem. Quem nascer primeiro, embora sejam gêmeos, foram concebidos juntos, o que sair primeiro é considerado
primogênito, o primeiro nascido. Primogênito significa isso. E esse tem muitas vantagens. Jacó era um bebezinho, né? Estava nascendo naquele momento, mas já apresenta uma característica que a gente não sabe explicar porquê, mas era de querer estar naquela posição. Eu quero ser o primeiro. E ele vai apresentar essa mesma característica no decorrer da sua história. Pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaac 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram e aqui passou-se muito tempo. E Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos. Esse era aquele cara que gostava de sair e de correr atrás, com certeza era atlético, né? Trazia caça para casa, e era isso. E ao passo que Jacó era um pouco mais caseiro, cuidava do rebanho, vivia nas tendas, gostava mais de ficar em casa. Como eu falei alguns anos atrás, gostava de ficar assistindo Netflix o dia inteiro, ficava mais quieto em casa, mas cuidava do rebanho, alguém que trabalhava, alguém que estava interessado no que estava acontecendo na família. E a Bíblia fala que Isaac, o pai, preferia Esaú, porque gostava de comer das suas caças. Rebeca preferia Jacó, a Bíblia não diz, mas talvez porque lhe fazia companhia, ficava sempre mais em casa. Não é legal quando o pai prefere alguém? E a mãe? Não é nada legal isso. E a Bíblia podia esconder isso da gente, né? Dizer, não, essa família era perfeita, tudo maravilhoso. Não. A Bíblia faz questão de dizer que existe um traço defeituoso no caráter desses pais e que vai trazer consequências. Então os filhos eram preferidos pelos pais, o pai um, a mãe outro, mas existia essa questão. Certa vez, e mais uma vez muito tempo passou, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto voltando do campo. A gente não sabe quanto tempo Esaú ficou no campo, mas a Bíblia fala que nesse tempo ali, Jacó está preparando uma comida, como às vezes eu e você fazemos também. E de repente o seu irmão chega, e chega faminto, de um dia muito exaustivo, talvez de alguns dias. E pediu-lhe, dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, eu estou faminto. Você está entendendo o que está acontecendo? O irmão está pedindo ao outro que lhe dê comida, que é a coisa mais normal do mundo. Respondeu-lhe Jacó. Jacó percebe uma oportunidade. Eu tenho alguma coisa que você quer. Eu tenho alguma coisa que você quer muito. Eu tenho alguma coisa que você deseja ardentemente. Talvez esteja fissurado, querendo ardentemente isso. E Jacó faz um negócio com ele. Eu te dou se você me der aquilo que eu queria lá no nascimento, quando eu tentei puxar você para trás. Se você me der o direito de ser o filho mais velho. Que é meio estranho para mim e para você, é simplesmente assim. Para eles era, na cultura deles, Esaú poderia fazer um juramento e declarar que o seu irmão gêmeo, praticamente a mesmíssima idade, vai ser considerado agora o mais velho, aquele que nasceu primeiro. E Esaú fala, eu estou a ponto de morrer. Olha, ele é um pouco dramático, Esaú. Eu estou quase morrendo. De que me vale esse direito? E a gente não percebe, mas aqui nessa frase está a derrota de tantos nós. Eu acho que Esaú não estava quase morrendo. Eu acho improvável que ele não pudesse suportar mais algumas horas ou talvez alguns dias. Possivelmente, em algum momento, ele poderia, se o irmão dissesse, não, eu vou comer tudo sozinho, ou então vou levar para tal lugar, ele iria preparar alguma coisa para comer e comeria. Mas alguma coisa estava acontecendo em Esaú, que parece que dominava ele, que roubava ele dele mesmo, que roubava dele a capacidade de realmente interpretar e processar o que estava acontecendo. E ele fala o que eu e você já falamos algumas vezes, eu estou morrendo. Não está morrendo nada, mas a gente fala que está. Eu não aguento mais. Aguenta, você aguenta. De vez em quando eu saio daqui da igreja, vou para casa e os meus filhos, muitas vezes os dois, às vezes um deles, fala, pai, eu estou com muita fome. E eu tenho uma crise com isso, porque aqui na igreja tinha comida, né? Aqui tinha, mas eles não comeram. Eu falei, por que você não comeu? Aí a gente entra numa crise, num problema. Não, passa no McDonald's, passa em algum lugar.
Falei, não vou passar, a gente vai chegar em casa, lá tem comida, vocês comem. Mas eu não vou aguentar. Né? Porque o meu problema tem que ser resolvido agora. E eu sei que você sabe o que eu estou falando, você já viu isso, talvez você experimente isso. E qual é? Não é isso que está embutido em todos os grandes desafios da nossa vida, o que a gente quer agora. O que Esaú queria, ele queria agora. Eu quero agora, eu quero resolver agora. Eu estou morrendo, não está, mas eu não vou aguentar mais. Eu estou tomado de um sentimento, de um desejo, de uma vontade tão grande, que o resto todo não interessa, eu não consigo olhar para mais nada. Eu, particularmente, como pastor, já vi isso acontecer dezenas de vezes. Homens e mulheres que tomaram uma decisão em momentos assim. Não conseguiam ver mais nada. Foram dominados por um sentimento, foram dominados por uma emoção momentânea. E depois se arrependeram. Todos eles. Todo mundo se arrepende de uma decisão tomada debaixo de um sentimento, com raras exceções. E a gente muitas vezes não tem que sair um pouco, tem que dar um passo para trás e observar a coisa de fora e ver o que está acontecendo de verdade. Esaú não foi capaz de fazer isso, mas isso não é justificativa. Você vai ver que no desenrolar da história, isso não serve para muita coisa. Não adianta ele falar, eu não consegui, eu não aguentei, foi mais forte do que eu. Outra frase que a gente usa para justificar muita coisa. Foi mais forte do que eu. Eu estava morrendo. De que me adianta esse direito? Porque se eu morrer, tanto faz se eu sou filho mais velho ou mais novo, vou morrer. Mas ele está querendo ser dramático, ser enfático para ver se conquista o seu irmão. O seu irmão poderia muito bem dizer, tá bom. Mas não Jacó. Jacó, porém, insistiu, jure primeiro. E então, ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Diga comigo, vendendo. Qual foi o preço? Um prato de comida, um ensopado. Eles não combinaram um valor, não combinaram, vai ser tanto, você vai ter que me pagar assim, você vai poder pagar em 10 vezes, em 100 vezes, em vários anos, e a gente vai resolver isso. Quando chegar a época de você receber a herança, eu vou querer um pedaço disso, daquilo. Não. Ele vendeu por um prato de ensopado. Por que para Jacó era tão importante o direito de ser o primeiro? Eu quero submeter a você que, sim, existe uma questão financeira. Existe uma questão de interesse ali. Se você ler a história de Isaac, do pai dos dois, a anterior a essa, você vai ficar impressionado como Deus vai enriquecendo esse cara. Ele vai se tornando muito rico. É talvez um dos poucos lugares na Bíblia onde tem a expressão riquíssimo. Isaac se torna riquíssimo. Dizem que o filho mais velho não herdava metade da herança e outra metade. Fossem quantos filhos fossem, o mais velho herdava, se não me engano, a terça parte, e o restante dividia para todos os outros. No caso de 2 filhos, possivelmente ele herdaria 2/3 da herança. Claro que Jacó estava de olho nisso, mas eu acho, quando você vê o decorrer da história de Jacó, que ele tem outros interesses. Não era meramente dinheiro, não era meramente financeiro. Eu não vou contar essa parte para você, mas tem um determinado momento onde Jacó se faz passar por Esaú e engana o seu próprio pai. Coloca uma espécie de um disfarce, o pai já não está enxergando direito. Coloca pelo, porque o menino era coberto de pelos, coloca pelo no seu corpo. Coloca alguma coisa para sentir cheiro de comida, de caça, porque esse menino estava sempre envolvido com isso. E o pai, meio cego, ele se apresenta, pai, eu estou aqui. E o pai fala, o som parece que é a voz de Jacó, mas eu sinto como se fosse Esaú. E ele engana o pai. Para quê? Porque naquele momento o pai escolhe fazer uma das coisas mais importantes que você vai ver na história deles. O pai está entendendo que em poucos dias ou algumas semanas ele vai morrer. Esse senhor bem idoso pensa, minha vida está acabando e tem algo que eu tenho que fazer antes de morrer, e não é assinar um testamento, é simplesmente colocar a mão sobre o filho e abençoá-lo. Eu acho que era isso que Jacó realmente queria. E o pai o abençoa o filho mentiroso, abençoa o filho enganador,
e abençoa com tudo quanto é bênção que você puder imaginar, de maneira que o filho mais velho, Esaú, aparece depois em cena, e o pai fica louco com aquilo, não acredito, eu abençoei o filho errado, e não tem mais volta. Esaú fala, o senhor pode me abençoar também? Ele falou, não, já abençoei o outro, não tem mais bênção para você. É estranho para nós, né? Porque ele só falou palavras. A gente não faz ideia das palavras que os pais têm na vida dos filhos. Nós não fazemos ideia do poder que existe quando um pai fala algo ao seu filho a respeito dele. E Esaú chega, o senhor não tem nenhuma bênção para mim? Isaac fala, nenhuma. E ele pronuncia algo que parece uma maldição na vida do seu filho. Você vai servir ao seu irmão para sempre. Você nunca mais vai ser o primeiro, você sempre vai ser o segundo. Nos faz lembrar um time no campeonato. Mas não vamos falar disso agora. Você nunca vai conseguir chegar lá em cima. Desculpa, gente. E Esaú agora vai carregar a vida inteira. Mas sabe o que é interessante? Por causa disso, Jacó tem que fugir para o irmão dele não matá-lo. E a bênção toda não lhe serve de muita coisa naquele momento. Esaú vive uma vida amaldiçoada, longe também de tudo que Deus tinha planejado para ele. Jacó, até que em um determinado momento, um reencontro acontece, eles fazem as pazes e a vida começa a melhorar um pouco. Mas eles vivem um tempo muito, muito longo sem nada disso. E então ele fez um juramento vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú o pão com ensopado de lentilhas. Consegui o que eu queria. Consegui finalmente o que eu queria. Consegui finalmente aquele encontro. Consegui finalmente aquela saída. Consegui finalmente aquele contrato. Consegui finalmente aquele trabalho. Consegui finalmente aquela conta. Consegui finalmente aquela venda, seja o que for. Conseguiu. Ele comeu, bebeu, levantou-se e se foi. Essa é a história maravilhosa do ensopado. Ninguém fala, ele comeu com intensidade, ele saboreou cada segundo, foi a melhor refeição da sua vida. Não, porque não era. Eu não sei se você já comeu ensopado de lentilha, não deve ser tão bom assim. Era aquilo lá. Quem estava falando, e é importante a gente perceber isso, não era Esaú, era a fome dele, era o apetite dele, que tomou controle da sua vida. Que tomou as rédeas da sua vida, que decidiu no lugar dele, que roubou ele dele mesmo. E se alguém rouba você de você mesmo, que culpa você tem? Toda. Porque Esaú não foi inocentado desse crime, ele não foi em nenhum momento justificado por ter tomado essa decisão. Comeu, bebeu, levantou-se e se foi. E assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Com certeza. A Bíblia registra o pior negócio de todos os tempos. Uma herança vitalícia do homem considerado um dos mais ricos do planeta, por um prato de comida. Eu não consigo não lembrar do programa Domingo do Parque, do Silvio Santos. Você quer trocar essa bicicleta por essa casca de banana? Sei! Esaú. Pior troca, pior negócio do mundo. E antes de você voltar para casa hoje, eu queria que você olhasse para isso e descobrisse onde você está nessa história. Porque dificilmente alguma história bíblica você não está lá. Deus está lá e você está lá também. Você tem que descobrir onde você está. Eu queria falar de 3 alertas em relação a essa história. O primeiro alerta é: cuidado para você não confundir crescimento com maturidade. A Bíblia fala que esses 2 rapazes cresceram, mas nitidamente eles não revelam maturidade. Esaú, principalmente, nosso protagonista hoje, cresceu. Cresceu fisicamente, cresceu talvez intelectualmente um pouco, cresceu nas suas habilidades de caçador, mas não cresceu num relacionamento com Deus, não cresceu numa
a inteligência emocional, se a gente puder colocar assim. Não cresceu nos seus sentimentos e não aprendeu a dominá-los. Aprendeu a caçar o seu jantar, mas nunca a controlar o seu apetite. Então não confunda, porque alguém tem muita idade que essa pessoa tem sabedoria. É natural que a gente pense que é uma pessoa, quanto mais velha, mais sábia ela é, e deveria ser assim. Mas nem sempre é. Sábio é o que busca sabedoria. Não importa a idade. Me permita, mais uma vez, citar meus filhos. Eu e minha esposa ficamos muitas vezes impressionados como aprendemos com eles. Eles têm muito a oferecer a nós coisas que nós nem sabíamos. Porque escolheram. Eu não posso obrigá-los. Até há pouco tempo atrás eu podia obrigá-los a estarem na igreja. Agora eu não posso mais. E nem preciso. Eles querem mais do que a gente. A gente quer também. Não. Eles sabem que tem alguma coisa na igreja que faz uma diferença na vida deles e vai fazer para sempre. E você também. Quem sabe os seus filhos também estão escolhendo sabedoria. Não confunda o tempo de vida com sabedoria. Muitas vezes uma pessoa pode se tornar idosa e não ser sábia. Uma coisa não necessariamente significa a outra coisa. Há pessoas que são muito boas em ganhar dinheiro, mas são péssimas em manter o dinheiro. Há pessoas que são muito boas em começar um relacionamento, sabem todas as táticas, mas são péssimas em manter um relacionamento. Se apaixonam muito fácil, mas não conseguem transformar aquela paixão em amor. Não conseguem manter vivo uma decisão de amar. É possível você crescer do lado de fora e não crescer do lado de dentro? Então, primeiro, olha para você mesmo e descobre. Isso aqui, eu não posso confundir crescimento com maturidade. Depois, olha ao seu redor, você vai ver que você está lidando com pessoas que aparentemente são maduras, mas não necessariamente são, e vice-versa. Pessoas que aparentemente não têm muito para oferecer, mas você conversa um pouquinho com elas, você descobre que há uma riqueza ali. Em outras palavras, não julgue pelas aparências. Não se permita ser enganado apenas por uma visão pública de como as pessoas pensam sobre um determinado assunto. Segundo, apetites não saciados podem se tornar emoções exageradas. O que Esaú apresenta para mim e para você parece que é um desespero. Ele precisa resolver o problema dele agora. Eu queria submeter você, eu acredito, a Bíblia diz que Jesus foi tentado em todas as coisas. Eu acho que a gente também. Nós somos tentados frequentemente. Eu vou dizer para você, eu acho que eu sei uma coisa a teu respeito. Todas as vezes que você foi tentado, foi muito parecido de como Jesus foi tentado. Você queria que algo acontecesse logo. Quando você é tentado, você quer resolver um problema rápido. Quando uma tentação se apresenta, ela supostamente resolve um problema que você considera urgente. Tem que ser agora. Na verdade, queria que fosse ontem. Mas já que é agora, vamos agora. Toda tentação tem um quê de urgência. Resolve agora. Não é isso que o diabo promete a Jesus? Na tentação no deserto, se você não conhece, em Mateus capítulo 4, o inimigo, o diabo, ele se apresenta a Jesus e fala: resolve o teu problema agora. O seu problema da fome, resolve agora. O seu problema da sua identidade em relação ao templo, resolve agora. O teu problema de realmente revelar para você mesmo, porque eu sei que você tem uma dúvida aí dentro, Jesus. Eu sei que você deve ter uma crise aí na sua identidade, mas se joga daqui, o Pai vai te segurar e acabou, todo mundo vai saber, você vai saber que Ele realmente está com você. Resolve agora. E não é isso. E deixa eu te falar, eu acho que eu já falei isso 40 vezes aqui na igreja. Eu sou, junto com você, muitas vezes, a vítima dessa mesma situação. Nós queremos resolver coisas agora. Mas Deus está nos alertando, cuidado com isso. Especialmente quando você está igual Esaú, fragilizado por causa de uma fome. Quem toma a decisão, mais uma vez, eu digo para você, claro que foi Esaú, mas tinha algo dominando ele. Qualquer bom nutricionista sabe que se você quiser manter a forma, se você quiser emagrecer,
você nunca deve ficar com fome. A gente acredita que isso funciona, a não ser que você realmente passe fome, né? Fique muito tempo sem comer, e isso é perigoso. Mas, em geral, as pessoas falam assim, hoje eu não vou comer nada porque eu quero emagrecer. Aí chega naquele horário que eu falei para você, na hora de dormir, existe algo que acontece dentro de você, que você corre para a geladeira, e você não vai atrás daquela cenourinha que tem lá, cortada. Você quer o pote inteiro de sorvete. Você pega 2 caldas diferentes, espreme ela ali dentro, né? Quando você está com fome, você toma essas decisões. Quando nós ficamos com fome, nós decidimos com base no imediatismo. Alguém falou que quem tem fome tem pressa. É verdade? A gente quer resolver agora. Então deixa eu te falar, você não erra porque você é mau. Frequentemente você erra porque está muito tempo sem nutrição, está faminto, e ainda assim é um erro. E ainda assim você tem que assumir a responsabilidade por ele. Então eu queria sugerir a você que você não andasse por aí com fome. Eu ouço como pastor todo tipo de gente falando, todo tipo de situação que está vivendo. Alguém está com uma crise familiar, alguém está com um problema de relacionamento, alguém está com problema de uma doença, alguém está com problema financeiro, alguém está com outros problemas. E eu queria mais uma vez fazer propaganda para você do nosso PG, dos pequenos grupos. Eles resolvem um monte de problemas, eles oram junto com você, as pessoas durante a semana se reúnem nas casas e abençoam umas às outras das maneiras mais variadas. Se você estiver no PG, eu vou ficar super feliz, porque eu sei que alguém está cuidando de você e você está cuidando de alguém. Mas tem todo tipo de problema, e uma das coisas que mais me preocupa, eu falo de coração a você como pastor, como seu pastor, é qualquer pessoa que nitidamente eu percebo que ela não entendeu a relevância de estar congregando. Ela vem uma vez, de 2 em 2 meses, na igreja. E deixa eu falar, claro que a sua presença aqui me faz muito bem. Claro que eu amo ver você aqui. Claro que eu sinto a sua falta. Talvez outras pessoas sintam até mais. Mas não é por causa disso. A minha preocupação com você é que talvez, sem perceber, você está ficando com fome e enfraquecendo a sua vida espiritual. Nós somos capazes de ficar pouco tempo sem comer. A maioria das pessoas que estão aqui fazem no mínimo 3 refeições por dia. Podem ser pequenas, podem ser bem equilibradas, podem ser as melhores, podem ser péssimas. Né? Tem gente que vai todo dia e come fast food, ok? Mas todo dia você sabe da necessidade de alimentar o seu corpo. Alguns estão pensando nisso nesse momento enquanto eu prego. Da necessidade de sair daqui e resolver esse problema. Mas a gente se contenta espiritualmente com um lanchinho uma vez por semana. E às vezes um lanchinho frio, sem muito sal. Uma vezinha por semana. E não percebe que se você ficasse fisicamente da mesma maneira que você decidiu ficar espiritualmente, e ficar sem comer, o que ia acontecer com você? Primeira coisa que acontece com uma pessoa que fica sem comer é a mais óbvia de todas, ela fica com fome. Fique um dia inteiro sem comer, a Bíblia fala que né, de jejum de 40 dias, eu não sei o que é isso, mas fique um dia, 24 horas sem comer. A gente quando fala, estou com muita fome, eu estou faminto, a gente nem sabe o que é isso, né? Existem alguns lugares nesse mundo onde as pessoas realmente sabem o que é fome. Mas vamos supor que, né, porque a gente se acostumou, a gente fica um dia, 24 horas, vá além, fique 36, 48 horas sem comer. Você não vai conseguir pensar em mais nada. Você só vai conseguir pensar em uma coisa. Suponha que não consiga resolver. Que você não coma. Está absurdamente faminto. O que vai acontecer? Não comeu, não resolveu o problema da fome? Não resolveu o problema da força, da energia. Vai perder força, vai enfraquecer. Vai se tornar cada vez mais sujeito às forças do lado de fora entrarem.
Nesse momento, tem vírus querendo entrar em você no ar. Por que eles não conseguem entrar? Porque você é forte o suficiente para não permitir isso. Enfraqueça. Abra as portas da sua imunidade. Se torne fraco fisicamente. Você abre portas para todo tipo de doença, para todo tipo de mal. E tudo que você fez foi parar de comer. E se a gente encarasse a nossa vida espiritual dessa maneira, seria tão diferente. Esaú toma uma decisão que vai marcar a história da humanidade por causa de uma pressa em resolver um apetite. Pastor, você não está exagerando? Bom, eu e você, com certeza na igreja, todo judeu talvez já tenha ouvido isso, se refere a um Deus que tem aliança conosco. É interessante demais isso, porque é difícil você escolher um nome para dar para Deus. A Bíblia fala que o nome dele nem pode ser muito pronunciado. A tradução Jeová é a tradução de algumas consoantes que parecem mais um sopro. Mas Deus, ele se permite ser chamado de alguns nomes. E quando ele faz aliança com Abraão, ele muda o nome de Abraão, que era Abrão, e parece que ele bota um sopro ali que fica Abraão. É o nome de Deus embutido lá. E Deus não fica de fora da história. Não, eu vou continuar com o meu nome como estava. Não, ele começa a ser chamado Deus de Abraão. Ele se permite esse sobrenome a partir daquele momento, onde todo mundo que conhece é o Deus. De que Deus a gente está falando? Do Deus de Abraão. E o tempo passa, ele não é apenas mais o Deus de Abraão, ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Esaú. Mas deveria ter sido. Era o primogênito. Era quem se esperava. Não, o Deus de Jacó, de Israel. Uma decisão que eu e você, e você sabe, quantas decisões pequenas aparentemente nós tomamos e mexeram com tanta coisa na nossa vida. Deixa eu fazer para você uma propaganda dessa igreja. Eu não sou muito de puxar a brasa para a sardinha, mas a gente faz tanta coisa nessa igreja, oferece tanta coisa nessa igreja, que não tem razão para você ficar com fome. Que você não precisaria jamais ficar com fome, apenas baseado na sua decisão de estar mais envolvido na igreja, estar mais envolvido no pequeno grupo, estar envolvido no ministério, ok, mas ainda que não tivesse o seu envolvimento com Deus, eu não sei que justificativa a gente dá para isso. Você conhece Jesus, você conhece a Deus, não há justificativa para ficar com fome. Quem está entendendo o que eu estou falando? Esaú estava tão faminto que ele se dispôs a fazer qualquer coisa para saciar o seu apetite. E há um paralelo entre a fome de Esaú e os nossos anseios, as nossas vontades. Quando eu fico com fome, você está entendendo quando eu falo com fome? Eu estou enfraquecido e tomo decisões baseadas em sentimento. Tudo fica fora de proporção. Esaú não percebeu o tamanho da burrice que ele estava fazendo. Ele não percebeu o que realmente ele estava abrindo mão. E eu e você muitas vezes nos colocamos nessa posição. Eu já atendi algumas pessoas que era frustrante demais. Falar com a pessoa, falar, cara, mas você prestou atenção no que você fez? Você viu o que você estava abrindo mão? Você viu o que você jogou fora? Eu vi, pastor, só que eu vi tarde demais. Na hora eu não percebi. Por quê? Porque se permitiu ficar com fome. Você sabe como é que se traduz ficar com fome hoje para mim e para você? Ficar muito sozinho. Ficar muito cansado, você não para. Não para, você pode estar fazendo coisa muito boa, mas você tem que parar um pouco. Você pode estar fazendo coisa para Deus, mas Ele vai te falar, para um pouco. Quando você está exausto, quando você está com fome de afirmação, você precisa de aprovação, de valorização. As nossas emoções, elas podem se tornar exageradas e nós acabamos por nos contentar com coisas erradas. Talvez tudo que Esaú precisava, tudo que você precisa para não tomar uma decisão como ele tomou, é de um amigo. É de alguém que você ouça e consiga abrir os seus olhos. Às vezes você tem a palavra certinha e você nem sabia. Às vezes basta você chegar para alguém e falar, cara, não faz isso não. E
ele já estava prontinho para fazer, mas por sua causa, porque você foi um amigo, aquilo mudou a história dele. Uma palavrinha de nada. Não toma essa decisão agora, espera um pouco mais. Às vezes tudo que a gente precisava era disso. Mas Esaú parece que não era do tipo, parece que ele se isolava. E se você me permitir, eu acho que eu posso ser um amigo para você nessa noite. Se você está prestes a tomar uma decisão que parece ser ótima para matar a sua fome, mas pode ser a sua ruína, permita que Deus hoje enche o seu coração da verdade dele, para que você amanhã não se arrependa. O que me leva ao terceiro e último ponto, o último alerta dos três: não troque o que é importante pelo que você considera urgente. Nós frequentemente confundimos essas duas coisas. Só porque é urgente não quer dizer que tem que acontecer. Até só porque você considera urgente não quer dizer nem que é urgente. Eu coloquei em outras palavras: cuidado com a tentação de desistir do que você mais quer pelo que você quer agora. De abrir mão do que você mais queria, que seria a tua realização, que seria uma alegria imensa, mas eu jogo fora pelo que eu quero agora. O que eu mais queria, pastor, é a minha família, é casamento abençoado, com filhos abençoados. Mas eu estou sendo tentado agora a resolver um problema que eu não consigo resolver dentro de mim, um problema de intimidade. Aí tem uma mulher no meu trabalho que está me tratando tão bem. Faz tempo que a minha esposa não me trata tão bem. Tem um homem, né, que faz academia junto comigo. Como ele é gentil. O que você quer? O que você mais quer? Eu quero a bênção de Deus na minha casa. Cuidado com a tentação de desistir do que você mais quer pelo que você quer agora. Cuidado para não trocar uma solução imediata pelo que Deus tinha reservado de melhor para você. Por que um homem ou uma mulher acaba abrindo mão da sua família? Por conta de um caso. Sabe o que ele está fazendo? Ele está trocando um prato de ensopado pelo seu direito de primogenitura. Quando eu olho para isso, eu sei como eu e você somos sujeitos à mesma história de Esaú. Eu não acho que eu sou tão melhor do que ele, não. Mas eu preciso olhar que Esaú não estava levando a sério o seu direito de primogenitura. E deixa eu desvendar isso para vocês, isso é tão importante a gente observar. Por que Esaú naquele momento não falou assim: Jacó, tu está maluco? Você está louco? O meu direito de primogenitura é o que eu tenho de maior na minha vida. É a maior, é a coisa mais importante de todas. Pede outra coisa. Por quê? E ele sabia que era muito grande. Porque, deixa eu falar isso para você, porque tem tudo a ver com você. Esaú não levou a sério o seu direito de primogenitura, porque era algo que lhe pertencia, mas que ainda ele não aproveitava. Era algo que já era dele, mas ele queria algo agora. Ele queria algo imediatamente. E eu e você temos promessas de Deus sensacionais que já nos pertencem, mas que nós ainda não estamos usufruindo delas. E nós temos a tentação de não confiar tanto em Deus. E eu mesmo vou resolver o meu problema agora. Depois que Esaú vendeu o seu direito de primogenitura, a Bíblia fala que ele comeu lá aquele ensopado. A Bíblia não diz se ele gostou ou não. Sabe por quê? Porque o prato que nos é oferecido sempre parece melhor no momento do que ele realmente é. Eu e você sabemos disso. E literalmente nós já comemos certas coisas, comemos mesmo. Depois a gente pensou: para que eu fiz isso? Nem foi tão bom assim como eu achei que seria. O inimigo quer negociar com você. Ele não consegue muitas vezes tirar alguma coisa de você, mas ele quer trocar. E nós decidimos dá-lo. Nós damos certas coisas ao nosso inimigo, ou por troca, porque ele nos oferece alguma coisa que parece boa, mas não vale nada,
ou porque a gente só abre mão. Ah, pode ficar. A sua primogenitura? A primogenitura de Esaú era invisível. Ele perdeu a perspectiva e ele escolheu algo barato, visível, ao invés de algo valioso e invisível. Da mesma maneira, o inimigo vai te mostrar alguns pratos na intenção de fazer você perder o seu futuro, a sua pureza, a sua integridade, a sua reputação. Como Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, nós deveríamos estar mais atentos às coisas que não se veem, às coisas invisíveis, do que aquelas que a gente consegue enxergar. A minha missão nessa noite é dizer a você, lembrar você que como filhos de Deus, você tem direito a uma herança espiritual. E nós não precisamos vender nada. Nós podemos simplesmente abraçar o que Deus nos deu e esperar com paciência. Quantas vezes a gente vende a nossa paz e prefere receber um prato de preocupações? A gente falou sobre isso hoje de manhã. Quando Jesus claramente fala, eu vou deixar com vocês a minha paz, eu estou dando a vocês, não como o mundo dá, não precisa ficar preocupado, não tenham medo. Quantas vezes a gente vende a nossa alegria, que independe de circunstâncias, e nos dá um prato de reclamações, e a gente aceita. Quantas vezes nós vendemos o nosso testemunho, para as pessoas que andam com a gente, para as pessoas que trabalham com a gente, sabe que nós somos crentes, sabe que você é um cristão, mas eu vendo em nome do meu temperamento, eu não aguentei, eu sou homem e seja o que for. Esaú prefere o ensopado, e a Bíblia diz que depois que ele foi restaurado, depois que ele tentou restaurar a sua posição, isso foi negado. E eu vou terminar mostrando esse versículo para você. Hebreus capítulo 12 chama Esaú de profano e negligente para com Deus por causa dos erros que ele cometeu. Lembra que eu falei para você? Você pode justificar como for. Eu estava fraco, eu estava com fome, eu estava vulnerável, eu estava fragilizado, seja o que for. Ainda assim você escolheu. André, você quer dizer então que pessoas fragilizadas podem escolher diferente? Claro, e você sabe disso. Ninguém te força a fazer nada. A gente usa a expressão, ninguém estava com uma arma na tua cabeça mandando você errar. E, claro, isso é o extremo do extremo do extremo, mas ainda que tivesse, você escolhe. Você escolhe. Não tem nenhum pecado que eu tenha cometido que eu não quis cometer. E você também não. Não, mas eu estava fraco naquele dia, ninguém me ajudou. A gente tem todas as nossas desculpas. Mas nós precisamos assumir a responsabilidade. Veja como é que o escritor aos Hebreus lembra de Esaú. E é interessante, porque eles chamam a atenção para uma coisa que eu falei muito pouco aqui hoje. Mas quem sabe, era onde Deus queria chegar. Vigiem, para que ninguém se deixe arrastar por, olha que interessante, pecado sexual. O que a gente está falando? Se você ler o versículo anterior, não tem nada a ver com isso, mas agora ele está falando disso. Ou se torne negligente para com Deus, tal como fez, e você poderia varrer a Bíblia inteira e descobrir vários personagens que se encaixariam ali, mas ele resolveu falar Esaú. Por quê? Porque ele fez uma troca. Esaú é um bom exemplo, porque ele resolveu jogar fora algo grande para receber algo muito pequeno. Que por uma simples refeição, vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. E mais tarde, quando novamente ele quis aqueles direitos de volta, era tarde demais. Pastor, essa sua mensagem hoje é tarde demais? Pode ir para casa, acabou. Não, tem mais, e daqui a pouco você vai ver que, graças a Deus para mim e para você, pode não ser tarde demais. Mas no caso de Esaú era tarde demais, embora tivesse chorado. Pode chorar. Chora, não mudou nada. Lágrimas amargas, portanto, lembrem-se disso e tenham cuidado. Eu gosto da versão da Mensagem. A gente merece
pintar isso em algum muro aqui da igreja. É um versículo sensacional, funciona até bem no teu Facebook hoje, se você quiser botar. Cuidado com a síndrome de Esaú. O que é a síndrome de Esaú? Desprezar o dom permanente de Deus para satisfazer um apetite passageiro. Trocar o que é eterno pelo que é momentâneo. Lucas 15, é a minha passagem predileta, conta a história de um outro filho pródigo, que escolheu também um ensopado, mas que foi mais tarde restaurado ao seu pai. Todo mundo conhece a história do filho pródigo? Lembra daquele momento mágico? Então, caindo em si, chega um momento em que esse filho, ele descobre a besteira que ele fez, o erro que ele cometeu. Mas a melhor história de filho de todos é a história de Jesus. Porque a Jesus foram apresentados vários pratos. A Jesus foram apresentados vários e os melhores e mais tentadores pratos. E ele rejeitou cada um deles. Durante 40 dias no deserto ele não cedeu. E ele transforma a nossa história por causa disso. Antes de você ficar de pé e orar comigo, deixa eu falar para você. Ninguém escapa, todos nós somos Esaús, todos nós já escolhemos o ensopado de lentilhas. E não sou eu que estou dizendo isso, é a Bíblia que diz, quando Paulo escreve aos Romanos e fala, porque todos pecaram, sem exceção. Eu também, pastor, você também. Todos fracassaram e estão afastados da glória de Deus. Mas quando nós caímos em si, quando nós escolhemos Jesus, deixa eu dar uma boa notícia para você, sempre Ele pode restaurar você, sempre. Então, enquanto para Esaú era tarde demais, deixa eu dizer uma boa notícia para você, não é tarde demais. Mesmo que você tenha feito a escolha errada, mesmo que você hoje caia em si e perceba, meu Deus, o que eu fiz? O que eu estou jogando fora? Pode ser que não seja tão rápido, pode ser que tenha todo um processo para você respeitar o tempo, mas ainda assim Ele pode restaurar você. Todos pecaram, estão afastados da glória de Deus, mas o versículo seguinte diz, no entanto, Deus nos declara agora justificados das ofensas que lhe fizemos, através da redenção que há em Jesus Cristo. Aquele que em sua graça, diga bem alto comigo, tira os nossos pecados gratuitamente. Que alguém diga aleluia. Que boa notícia é saber que quando eu erro hoje, eu posso escolher, né? Muitas vezes errado, a gente faz isso. Eu posso perder algo muito grande, como é o caso de Esaú, mas Deus me oferece sempre a oportunidade de recomeçar e de restaurar. Eu queria dizer para você que está aqui, que tem uma marca na sua história semelhante a essa. Eu tomei uma decisão horrível, eu tomei uma decisão péssima, mas você está aqui hoje. Eu queria submeter a você que Deus continua tendo um plano na sua vida, que Ele continua querendo fazer algo em você e através de você. E eu espero que, muito melhor do que eu, o Espírito Santo fale ao seu coração. Ele não está olhando para o que você fez de errado, Ele está olhando para o que você vai fazer de certo, para as coisas que estão na sua frente, e que, se você permitir, Ele levanta você hoje e restaura a sua vida. Você recebe essa palavra? Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar juntos? Não confunda crescimento com maturidade. Tome cuidado. Não fique andando por aí com fome. Mantenha-se nutrido espiritualmente. Eu leio a minha Bíblia todo dia. Ótimo. Isso é nutrição. Eu faço as minhas orações todo dia. Ótimo. Mantenha vivo o seu relacionamento com Deus. Mas cuidado, porque há pessoas que vão dizer que leem a sua Bíblia e fazem oração e não perceberam que estão apenas mantendo uma religião.
Mas o relacionamento com Deus, ele é coroado, ele se dá quando você se relaciona com pessoas e revela Jesus na vida delas. Então, para você que acha que igreja não é tão importante assim, que você consegue viver a sua vida com Deus, só você e Ele, eu queria sugerir que você repensasse e pedisse a Deus direção. Talvez você vai encontrar na palavra dele que foi Jesus que instituiu esse negócio chamado igreja, que não fui eu. Foi Ele que criou isso, e Ele sabia que você ia se juntar com pessoas que erram igualzinho você, mas que podem aprender umas com as outras e crescerem juntos. Mantenha-se nutrido espiritualmente. E não troque. Para algumas pessoas isso é um alerta urgente. É para agora. É algo que você tem que decidir hoje, porque amanhã já está na hora. Amanhã chegou o dia de você dar aquela resposta. Amanhã chegou o dia, né, de você resolver aquela questão. Não troque algo tão grande, tão bom, tão maravilhoso que Deus preparou para você por algo passageiro, que vai deixar um gosto amargo na sua boca, que promete te entregar algo, mas não entrega. É um desejo, é um apetite enganoso. Vamos orar juntos? Pai, muito obrigado. Senhor, obrigado porque eu creio que aqui nesse ambiente, nesse auditório, o Teu Espírito está enchendo esse lugar, a Tua graça nos envolve. É o Senhor nos ajudando nessa noite. É o Senhor olhando com olhos de amor para cada um de nós. Pai, a minha oração, ela não precisa ser grande, mas eu queria que cada um de nós aqui escolhesse fazer essa oração sincera nesse momento. Dizer, Senhor, me ajuda a enxergar o que eu não estava enxergando, porque Esaú estava cego, seu sentimento foi mais forte que tudo. Pai querido, quanta gente, talvez gente que esteja aqui dentro hoje, foi cegado por um sentimento, não consegue tomar uma decisão acertada porque o sentimento é mais forte. Ajuda-nos, Senhor, a enxergar o que não estávamos enxergando. Dá-nos, Senhor, um amadurecimento real, à medida que nós caminhamos com Jesus. E há uma nutrição espiritual, estamos crescendo dia após dia, nos alimentando propriamente, nos exercitando propriamente, na Tua palavra, na Tua vontade, especialmente nos nossos relacionamentos. E Pai, eu oro por aqueles que estão aqui, estão prestes a tomar uma decisão que pode ser tão grave, a longo prazo. Ajuda, meu Pai, essas pessoas, cada um de nós, dá-nos coragem para dizer não, não. Troca comigo, eu vou te dar algo muito bom. Não. Dá-nos coragem, Senhor, para não ceder às propostas desse mundo. Dá-nos, meu Pai, discernimento para enxergar o que o Senhor está fazendo na nossa vida, e também para enxergar o que o inimigo quer fazer na nossa vida. Nós não vamos abrir mão do que o Senhor tem para nós. Pai, dá-nos visão, dá-nos direção, dá-nos coragem. Essa é a nossa oração. Espírito Santo de Deus, guarda nossas vidas. Eu quero abençoar essa congregação, declarando que essa vai ser uma semana de liberdade, libertação. Eu quero declarar que o que o Senhor tem preparado para nós, ninguém vai roubar de nós. E já te agradecer pelo Teu plano poderoso. Nós te damos toda a honra, nós te damos toda a glória para sempre. Você pode levantar um pouquinho as suas mãos, se você quiser, e só dizer, Senhor, muito obrigado. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu Espírito, obrigado pela Tua presença, obrigado pela luz que brilha e faz o nosso caminho. Nós te louvamos, Pai, te agradecemos em nome de Jesus. Que todos digam amém. Você pode dar uma glória a Deus bem alto. Aleluia. Aleluia.